I am Jim Collison, and live from our virtual studios around the world, this is Gallup's Call to Coach, recorded on November 19th, 2020. Call to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. If you're listening live, we'd love to have you join us in our chat room. There's a link right above me to get into the chat room, and you can drop your questions there. We'll answer them towards the end of the program. If you have questions after the fact, you can always send us an email, coaching@gallup.com. If you're there on YouTube, don't forget to subscribe, hit the like button too. That's always nice. And of course, you can always listen to this as a podcast. Just search Gallup Webcasts on any podcast platform. Yuri Trefani is our host today. Yuri is with Inner, a Gallup training partner there in Brazil. And Yuri, I always look forward to these Thursdays with you on Call to Coach. Welcome back. Thank you, Jim. It's a great pleasure being here with you. These so fancy and interesting and smart program. Yeah, I love it. And be part of it, it's a privilege. We have a guest today. Why don't you do your intro as well? And as you're doing that, I will switch from me to her. Let's do that. Great. Thank you very much, Jim. Bom, pessoal, agora vamos em português. Bem-vindos ao Talentos em Ação, uma série do Call to Coach em português para quem quer entender e se apaixonar por cada talento. Mas, principalmente, para quem quer colocar esses talentos em prática, ou então ajudar os seus coaches nessa jornada. E hoje a gente vai falar com a Poliana Landim sobre o seu tema de talento, individualização. Bem-vinda, Poliana! Olá, Yuri, olá a todos, obrigada, que alegria estar aqui com vocês e que honra também poder falar de um talento que eu tanto amo. Obrigada pelo convite. Legal, e hoje a gente vai falar com uma pessoa que tem muitas credenciais. A Poliana é mestre em avaliação psicológica pela Universidade de São Francisco, ela é pós-graduada em gestão de pessoas por competências e coaching pelo IPOG, ela é graduada em psicologia pela PUC de Goiânia, ela é docente de cursos de pós-graduação, ela é coordenadora da pós-graduação em avaliação psicológica, do MBA Executivo em Desenvolvimento Humano e Psicologia Positiva e do MBA em Neurociência e Psicologia Positiva no Desenvolvimento Humano. Ela é, obviamente, coachificada pela Gallup, e ela atua na área de avaliação psicológica, orientação profissional e de carreira, psicologia positiva e desenvolvimento humano. Quanta coisa legal, né? Quanta coisa bacana e quanta coisa relacionada também com o talento que nós vamos conversar hoje, né? É verdade. Muito bom. Então, hoje a gente vai conversar sobre o talento individualização. Aqui no nossa Bíblia da Gallup diz: as pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento individualização sentem-se fascinadas pelas qualidades exclusivas de cada um. Ela tem o dom de descobrir como diferentes pessoas podem trabalhar juntas de forma produtiva. E aí, Poliana, como é que esse talento... Essa é a Bíblia, mas a gente sabe que os talentos se manifestam de formas diferentes, até pela influência dos outros talentos, né, da dinâmica de talentos. Como é que o talento individualização acontece na Poliana? Então, Yuri, eu fiquei pensando e lembrando assim, de tantas coisas, o quanto que esse talento ele realmente me representa, né? Ele está presente mesmo na minha vida, no meu dia a dia. E eu brinco com os meus alunos que quando eu falo do meu individualização, é como se aparecesse, sabe aquele emotion do coraçãozinho no olho? Quando eu olho as pessoas, sabe? Quando eu começo a conversar e começo a entender quem é essa pessoa, qual é a qualidade que ela tem, qual o talento que ela tem, quais são as características individuais, eu me sinto dessa forma. Uma apaixonada mesmo por conhecer pessoas. Então, a própria descrição, quando fala desse fascínio, é o que eu sinto no dia a dia.
Então, ao encontrar com as pessoas, ao conversar com as pessoas, no meu trabalho, eu sinto esse desejo e essa alegria de conhecer um pouco mais, de entender as qualidades e de ajudar as pessoas a realmente se conhecerem, né? A conhecerem as suas qualidades tão singulares. E por isso que eu acho que nas minhas aulas eu uso tanto essa palavra, porque representa realmente o que eu penso da singularidade, de todos nós encontrarmos a nossa singularidade por meio dos nossos talentos. Puxa, que legal, né, Poliana? Poder olhar para as pessoas e ver o que tem de único em cada uma. Tem tudo a ver com essa história de desenvolver as pessoas pelos talentos, pelos pontos fortes, porque se você consegue enxergar, né, aquilo que é único em cada um, você consegue ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Com certeza. E eu acredito que seja isso, e na psicologia positiva nós somos levados a pensar sobre o nosso propósito de vida, e o meu propósito ele é intimamente ligado a esse tema de talento, né? De realmente ajudar e contribuir para um mundo em que as pessoas conheçam melhor suas potencialidades. Então, Olha esse que talento me legal. favorece também. Quando eu penso no meu propósito, ele é intimamente ligado a esse auxílio. Eu vejo que ajudar as pessoas a encontrarem, né, as suas qualidades tão singulares é realmente um auxílio para o florescimento, para que essa pessoa realmente possa demonstrar o seu melhor. E quando a gente fala aqui de auxílio, Uri, eu já escutei algumas coisas bem interessantes sobre isso. Eu lembro de uma pessoa muito característica em que ela me disse, olha, hoje você está me libertando, porque eu estou conhecendo melhor quem eu sou. Então, eu acho que esse talento favorece também essa liberdade para ser, né? De ajudar as pessoas a terem a liberdade para ser quem elas verdadeiramente são. É tão gostoso, né, Poliana, quando a gente escuta alguém dizer que a ideia que a gente trouxe para ela ou para ele liberta, né? Liberdade é uma coisa tão forte, é um valor tão bonito, né? E saber que a gente é o veículo que proporciona a pessoa a passar a ter o direito de ser ela mesma é muito legal, né, Poliana? É lindo isso. É realmente significativo para a vida das pessoas, né? Uma transformação que nós percebemos. A pessoa, ao encontrar quem ela verdadeiramente é, e quais são essas qualidades singulares que ela tem, ela realmente consegue florescer, né? Ela consegue colocar para fora todas as qualidades que ela tem. Eu costumo fazer o paralelo aqui, né? Eu estou falando de Goiânia, aqui nós temos muito IPs. Eu costumo dizer para as pessoas, olha, encontrar essa singularidade é saber que nós temos ali na nossa essência, nós somos uma semente. E ao olhar essa semente de uma maneira singular, entendendo quais são as qualidades que eu verdadeiramente tenho, eu consigo oferecer melhor o solo, a água, o sol mais adequado, para que essa semente possa florescer e cumprir o propósito que ela tem, né? Que é de embelezar, e cada um pode embelezar o mundo com a sua singularidade. Que legal. Eu costumo usar essa metáfora de que o talento, ela é a semente e o ponto forte é a planta, né? Então, e melhor ainda se essa planta for um IP, né? Tão bonito, tão frondoso, né? Muito legal. Exatamente. Agora, Poliana, os seus olhos brilham sempre, mas quando você fala do individualização, eles brilham ainda mais. Me conta, de onde vem esse amor? Né? O que te faz amar? O que é apaixonante para você no individualização? O meu individualização não está muito na frente, Poliana. Me conta que eu estou curioso. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu amo, Yuri, poder enxergar o melhor das pessoas. Ainda que a própria pessoa não consiga enxergar, é aquele olhar de ver assim, aquele diamante que não percebe ainda, aquela pedra bruta, sabe? Que não percebeu o diamante que tem em si ainda, e que ela pode lapidar isso, que ela pode brilhar, né? Então essa é a minha paixão, que vem desde que eu me entendo por gente, de querer saber mais das pessoas, querendo entender um pouco melhor a diferença das pessoas, porque elas conseguiam fazer coisas assim tão bem, né? Qual era a singularidade de cada uma? Então essa é a minha paixão por olhar os detalhes de cada um, olhar e pensar um pouco a história de vida, como cada um consegue colocar as suas qualidades, né, externalizar por meio de um trabalho, de uma ação, aquela melhor qualidade que ele tem. Então, meu fascínio principal é esse caminhar com uma pessoa nessa descoberta, é ajudá-la na descoberta, mas é também perceber que nessa descoberta, assim como acho que um mineiro vai ali procurando, né, uma joia, é descobrir que eu encontro joias por aí, né, na minha vida pessoal, no meu trabalho, encontrar essas joias. Eu acho que isso que me fascina tanto no individualização.
Você sabe que quando você começou a falar, você me fez lembrar de uma definição do Stephen Covey sobre liderança, né? Num dos livros dele. Ele diz o seguinte, que ser líder é acreditar tanto numa pessoa, mas tanto, até o momento em que fica impossível ela não acreditar nela mesma, né? Então, isso é muito legal, né? Isso serve, eu acho, também para professores, instrutores, coaches, né? Mentores. Isso que você está dizendo. A gente acreditar tanto, a pessoa não acredita nela, mas a gente acredita. E ela olha pra gente e fala, não é possível que essa mulher acredita tanto em mim e eu não acredito. E aí, de repente, a pessoa se liberta e começa a acreditar também, né, Poliana? Exatamente, exatamente. Esse auxílio realmente para a pessoa falar assim, uai, mas se a Poliana está dizendo, se o Yuri está dizendo, quem sabe realmente eu posso me dar uma chance de ser, né? Se ela acredita tanto, se ele acredita tanto, que eu me dê essa liberdade para ser. Legal. E me conta uma coisa, como é que esse talento influenciou as suas vidas pessoais e profissionais? Né? Porque a gente sabe que o talento impacta a forma como a gente faz as coisas e os caminhos que a gente escolhe. De que a sua individualização marcou as suas escolhas na vida e na... Então, quando você estava me apresentando, eu até brinquei com isso, né? Que o quanto isso está alinhado com o meu talento de individualização. Então, a própria psicologia me proporcionou muito esse encontro com as pessoas, a facilidade e técnicas que me ajudassem a encontrar e a entender a singularidade. E eu percebi que eu sempre gostei, né? Naquela análise que a gente sempre faz como coach, desse talento que ele me ajudou na minha vida, eu sempre gostei de teorias de personalidade, de teorias de tipos psicológicos, teorias que me dessem ali uma orientação sobre as pessoas, porque eu sempre quis conhecer as pessoas. Então, a psicologia vem nesse sentido de buscar entender melhor, conhecer melhor, ajudar as pessoas, que eu falo que é um núcleo central ali da minha prática profissional. E aí veio caminhando, então, com a própria gestão de pessoas. Eu sempre fui apaixonada, desde a graduação eu escolhi entender as pessoas no seu contexto com o trabalho, qual era essa relação pessoa, posto de trabalho, pessoa, atividade profissional, habilidade que ela tem. Então, os meus estágios na psicologia já foram na área de RH, eu sempre atuei em RH, né, e por isso a gestão de pessoas. E fui caminhando ao ponto de chegar, então, no mestrado, escolher o mestrado em avaliação psicológica, porque eu queria saber de técnicas para conhecer melhor as pessoas. Antes, claro, né, isso foram escolhas antes até de escolher fazer a formação realmente como coach de pontos fortes. Então, foi sempre caminhando nesse sentido. Eu acho que a individualização que norteou muito isso, né, de qual mestrado fazer, de qual pós-graduação, a minha prática profissional hoje, eu percebo quanto que ele me auxilia. Então, essas escolhas culminaram realmente em fortalecer, né, o meu talento para que ele hoje conseguisse ser, né, se transformasse na minha vida como um ponto forte, mas essas escolhas também, elas foram ali pela lente que o talento me traz para olhar a vida. Que legal. E olha que interessante, né, Poliana, como a gente pode percorrer caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Você entrou pela psique humana e se perguntou, como é que as pessoas usam a sua psique para serem felizes no trabalho, né? E eu corri um caminho ao contrário. Eu trabalhei dentro das empresas durante muito tempo e aí eu comecei a me perguntar, por que as pessoas são tão infelizes no trabalho? O que eu posso fazer para ajudar, né, a pessoa a ser feliz, né? E aí eu fui estudar o mundo do comportamento, da sociologia, da psicologia, né? Vários caminhos levam ao mesmo lugar, mas no fim das contas, a gente está preocupado com isso, né? As pessoas ficam tanto tempo no trabalho, Poliana, eu fico muito triste quando eu vejo alguém que diz que não é feliz no trabalho e continua fazendo a mesma coisa do mesmo jeito para o resto da vida. Eu até entendo, Poliana, que em alguns momentos a pessoa não tem opção e ela precisa daquele emprego, mas ela precisa se mexer de alguma forma para daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela fazer alguma coisa, não é? Tem que haver uma escolha, uma decisão de ação, né? Você encontra muito isso na tua atividade profissional? Gente que não está satisfeita com o que está fazendo e precisa descobrir, e os talentos ajudam? Como é que é isso? Conhecer os próprios talentos
ajudam a sair dessa armadilha, Poliana? Infinitamente, ajudam muito. E hoje o meu trabalho é esse, eu trabalho tanto dentro de empresas quanto a aula da pós-graduação, é também esse auxílio, esse abrir o olhar. Eu começo a minha aula sempre falando sobre engajamento, sobre qualidade de vida, saúde, produtividade, fazendo um link, eu digo que eu trabalho com o emocional, né, nessa perspectiva exatamente que você traz, de o que nós estamos fazendo com a nossa vida, porque trocar, desculpe, horas de vida por um valor monetário, isso é muito vazio, né? Se eu simplesmente trabalhar por um dinheiro, um salário que eu vou receber no final do mês, isso é importante, mas ele é vazio. Eu preciso, né, ter o emocional conectado ali também, ter saúde física, bem-estar, que é o que a psicologia positiva trabalha. Então eu começo dizendo sobre isso, mas falando sobre produtividade com as pessoas também, né? Falando o quanto que isso vai impactar a nossa produtividade, a nossa entrega, o nosso volume, enfim, as empresas precisam disso também. Então é justamente esse olhar que nós precisamos ter. E hoje eu encontro muito isso dentro das empresas, ou até mesmo quando eu me manifesto em lives ou de alguma forma nas redes sociais, as pessoas me procuram. Nossa, eu estou extremamente infeliz com o meu trabalho, né? Eu estou extremamente infeliz com aquilo que eu faço, eu não me sinto realizado. Poliana, eu me sinto sufocada, eu me sinto adoecendo a cada dia. E o trabalho justamente com os talentos, que é uma descoberta de quem eu sou e do que eu trago de melhor na minha vida, ajuda muito, é uma grande contribuição. Então, existe aí um trabalho da Poliana, uma linha de pesquisa, uma linha de conhecimento e de atuação antes, formação, e uma linha de trabalho de atuação pós essa formação. Hoje eu me dedico inteiramente às aulas somente de talentos, porque é uma verdade que eu acredito por perceber a mudança na vida das pessoas, o bem-estar que é possível se ter quando nós alinhamos a nossa prática profissional, a nossa escolha profissional com os talentos que nós temos. Então, é uma contribuição imensa poder trabalhar com os talentos e pensar na nossa carreira, na nossa história de vida, no nosso propósito de vida a partir deles. Legal. Agora, me conta alguma coisa, Poliana, que você faz de um jeito único ou particular, ou um jeito especial, porque você é individualização. A gente, aqui no nosso bate-papo, vê diversos exemplos de uma pessoa que usa o carisma para aprender, conversando com as pessoas. Tem gente que usa o input ou estudioso para fazer networking, porque encara cada conversa como uma forma de estudar, né? Ou seja, existem formas especiais de fazer coisas com base nos talentos que você tem. Você tem alguma coisa que você faz com a particularidade do individualização? Então, Yuri, hoje eu coordeno pós-graduação, né? E na instituição em que eu trabalho, minha sócia e eu, nós oferecemos o primeiro curso da área de psicologia específica, né? Então, a instituição no começo ficou muito apreensiva, como seria isso, público psicólogo? E eu acredito e eu vejo que o meu individualização me ajudou a fazer estratégia, o que era muito difícil de se conceber para uma introvertida que não tem estratégia ali, mas ele me ajudou a ser mais estratégica e assertiva nas minhas escolhas, não só de professores, é claro, mas de estratégias até comerciais para a própria pós-graduação. Só para você ter uma noção, hoje a nossa pós, né, essa específica em avaliação psicológica, ela é em volume a maior do Brasil, em volume de turmas. Nós temos mais de 80 turmas dessa pós-graduação. Obrigada. Mas eu vejo que isso foi uma estratégia que eu aprendi observando melhor o meu público, quem eram as pessoas, tentando ali trazer nuances mais individualizadas, né, mais específicas, mais singulares daquele meu público em específico para a área comercial que já estava acostumada a trabalhar dentro de uma forma específica. Então eu vejo que isso me ajudou estrategicamente também a pensar em qual curso oferecer. A minha forma de dar aula hoje, né, eu utilizo muito individualização. Eu lembro de um momento específico na minha carreira que eu trabalhava como analista de recursos humanos e oferecia treinamentos. E nessa área de treinamentos, nós trabalhávamos especificamente com terceirização de serviços. Então, eram serventes de limpeza, porteiro, vigilante, principalmente. E o meu individualização me incomodava, né, me ajudava a perceber jeitos de oferecer o treinamento de uma maneira mais individualizada, mais singular.
Então, eu aprendi na prática, bater em enceradeira, lavar vidraças, toda essa parte, porque me ajudava a ministrar esse treinamento de uma maneira mais eficaz, mais estratégica para aquele meu público em específico, né? Por mais que meu trabalho enquanto RH era a parte administrativa, mas eu sentia falta disso. Então, meu individualização, digamos assim, a minha singularidade é pensar de uma forma mais estratégica com ele, justamente, né, para trazer um resultado mais eficaz para o meu trabalho, enfim, né, uma singularidade também para o jeito poliana de agir. Que legal. A hora que você estava falando, estava pensando uma coisa muito interessante, Poliana. A minha origem é na área de marketing, né? E quando a gente fala sobre para quem eu quero vender, ou para quem eu quero falar, com quem eu quero me relacionar comercialmente, durante muito tempo as pessoas falaram sobre público-alvo, né? E agora está acontecendo uma mudança no marketing que eles falam, ao invés de que talvez, principalmente para quem trabalha com marketing digital, que talvez não seja tão legal assim falar de público-alvo, porque é muito genérico. E aí eles falam para falar sobre personas, né? Então, né? Olhar o teu cliente, né, como uma persona, dar nome, dar uma atividade, uma função, uma família para ela, porque aí você consegue falar de uma forma mais humana, né? Eu acho que é disso que você está falando, né? Na medida que você olha para o seu público-alvo, não como uma massa de pessoas, mas para alguém que tem um rosto, que tem uma história, que tem um sentimento, né? Isso te permite chegar ao coração da pessoa, chegar à mente da pessoa mesmo, né? Perfeito, é exatamente isso. Porque nessa ideia do público-alvo, que é muito grande, já se tinha na minha instituição uma estratégia comercial, uma estratégia de colocação do curso, mas era um curso novo até então. Então, quando a gente tem esse olhar mais individualizado e busca realmente a persona, nós fomos muito mais efetivos, ao ponto do próprio Conselho Federal de Psicologia hoje reconhecer a avaliação psicológica como uma especialidade para colocar na carteirinha, né, do CRP, algo que não se tinha antes. Então, foi muito específico isso, e tanto a minha sócia, né, como eu, nós acreditamos que foi esse trabalho de olhar um pouco melhor a singularidade do nosso público que nos ajudou a sermos mais efetivos com a ementa, com o curso, né, enfim, com a estrutura, mas também de auxiliar as estratégias de marketing comercial de ter esse trabalho mais específico. Que legal. Agora, conta uma palavra que eu adoro na nossa metodologia, né? Que a gente é colega nessa metodologia já há um bom tempo, né, Poliana? Das primeiras turmas lá, da época da Gallup, né? Uma palavra que eu ouvi lá nos cursos e eu continuo falando para os meus alunos hoje é intencionalidade, né? A magia do talento está na intencionalidade, usar intencionalmente o talento. Você lembra de alguma história em que você usou intencionalmente o teu talento, individualização, em que você estava numa situação que você falou, agora é hora de eu sacar do meu cinto de utilidades o meu talento, individualização, e botar ele para funcionar? Sim, sim. Justamente nesse processo, né, de uma nova entrada de um curso não conhecido e não era conhecido, a nossa instituição não era conhecida na área de psicologia, eu lembro de ter viajado para Campinas para fazer uma parceria com uma grande editora, né, de testes psicológicos que a gente tem aqui no Brasil, uma das grandes referências. E aí foi justamente isso que eu pensei, como que eu vou chegar lá introvertida como sou, né, não tenho carisma ali para me ajudar nessa hora, tenho um relacionamento, mas não tenho carisma para me favorecer nesse primeiro contato, de falar com o diretor, né. Então, foi justamente olhar e buscar compreendê-lo um pouco antes, né, informações que eu tinha sobre ele, não só os dados ali do que ele fazia, enfim, mas de quem o conhecia, como ele era, foi de uma maneira mais intencional para que eu conseguisse falar e desenvolver uma estratégia, né, uma parceria ali muito eficaz e que realmente fez toda a diferença para nós, de uma maneira mais
certeira, digamos assim, né? E hoje ele é um grande amigo, né? Então, aí usando o meu relacionamento, né? Como a Bel disse, que nos humaniza tão bem. Então, hoje ele é um grande amigo, mas a minha individualização me ajudou a conhecê-lo um pouco melhor, a quebrar talvez as barreiras de dificuldade pelo meu perfil que eu teria antes, né? Por um contato inicial, a fazer esse trabalho e usar de maneira mais efetiva, entendendo quem ele é, né? Tentando e buscando conhecê-lo anteriormente. Que legal, Poliana. Olha só, eu costumo dizer que você conhecer os talentos é bom. Você amar seus talentos é excelente. Mas o que faz a diferença é você entender como usar os seus talentos. Eu nunca tinha ouvido alguém contar uma história assim, né? E é muito legal para quem tem um talento de individualização. Olha que história legal, gente. A Poliana precisava manter um relacionamento profissional com uma pessoa e ela não tinha talentos de carisma, não tinha talentos. E o que ela usou? O talento que ela tinha de individualização. Ela mergulhou no indivíduo e a hora que chegou lá, ele parecia, sei lá, teu amigo já, né? Porque você conhecia ele. Exatamente. Que legal, muito bom. E mais uma coisa, Poliana, tem alguma técnica ou alguma ferramenta ou algum conhecimento, alguma coisa que as pessoas que são individualização, que estão escutando a gente, né, e que queiram falar, poxa, eu sou individualização, eu vou usar essas dicas que a Poliana deu, mas será que tem alguma ferramenta, será que tem alguma técnica, será que tem algum truque que alavanca, né, para aqueles que não são íntimos ainda da nossa metodologia? A gente diz que o desenvolvimento acontece quando você pega o seu talento e adiciona técnicas e conhecimentos, né? E tem alguma técnica, tem alguma ferramenta que você recomenda para as pessoas que queiram desenvolver o seu talento de individualização? Sim, o que eu digo para os meus alunos é assim, olha, se saiu individualização, realmente é um chamado maior ainda para você fazer a formação como coach de pontos fortes, porque você vai utilizar ainda mais nessa linda ferramenta que nós temos de uma maneira tão eficaz utilizando o seu talento. Então, claro que aqui, né, eu preciso dizer o quanto que a ferramenta me ajuda hoje, a formação, enfim, trouxe essa transformação para a minha carreira, para as minhas escolhas, para a minha vida. Então, tudo que nos ajuda a entender melhor por meio de um conhecimento prévio que eu possa colocar em prática, né? Então, teorias da personalidade, teorias de tipos psicológicos, aqui especificamente falando, então, dos talentos, isso facilita muito o nosso olhar, porque nós já temos um olhar interessado pelas pessoas, de querer entender quem elas são, o que elas têm de maneira mais efetiva. E aí, quando eu faço uma formação, quando eu fiz a formação como coach de pontos fortes, isso me trouxe, ampliou o meu olhar absurdamente, porque aí eu já tinha, então, uma teoria, que vem, claro, com a nossa prática no dia a dia, para embasar tudo aquilo que instintivamente eu tentava identificar nas pessoas. Então, todo esse conhecimento teórico nos ajuda muito. Então, eu super indico aí, fica o convite para fazer parte aqui do nosso time, procurar a Inner para fazer essa formação. Que legal. Realmente é uma missão, né? Eu sou uma pessoa super intensa, né? A maior parte dos meus talentos estão em influência, Poliana. E aí eu falo, é uma revolução. O pessoal da Gallup lá nos Estados Unidos, em Omaha, diz que eu sou revolucionário, né? Mas porque é uma revolução, né? As pessoas pararem de olhar para aquilo que elas têm de ruim e começarem a olhar para o que ela tem de bom. Então, se você está aí acompanhando a gente e você quer fazer parte desse time aí que quer mudar o mundo, né? Conheça mais a psicologia positiva através dos trabalhos da Poliana, conheça mais a perspectiva do desenvolvimento com base em pontos fortes, né? com base no trabalho da Gallup, da Inner aqui no Brasil, porque realmente é gostoso, né, Poliana, acordar de manhã e falar assim, eu vou ajudar as pessoas a serem a melhor versão delas mesmas. É legal, não é? Muito, muito. É de encher o coração, né? Aquela alegria de falar, caramba, eu tô trabalhando, né? Tô oferecendo o meu trabalho de uma maneira tão produtiva e tão rica para a vida das pessoas, né? Eu ainda brinco com os meus alunos no final de semana, olha, eu sou apaixonada por fazer isso aqui, por falar e ainda ganho para isso, né? Então, o ganho é um secundário, um benefício secundário a toda a alegria que é poder ajudar as pessoas. Então, como eu disse,
possibilidade de ajudar as pessoas a florescerem e a se libertarem, né, de encontrarem a sua melhor versão. Porque uma coisa que eu sempre digo, o Yuri, é que as pessoas não chegam até nós dizendo: nossa, eu estou tão feliz porque eu não conheço os meus talentos, eu não tenho talento nenhum. As pessoas chegam até nós em sofrimento, né? De, nossa, Poliana, eu não tenho talento, eu não sei o que eu faço da minha vida. Então, poder ajudar uma pessoa a encontrar o seu sentido de vida por meio dos seus talentos é algo que é lindo. Eu sou imensamente grata por isso. E uma coisa muito interessante, para aqueles que já trabalham na área de pontos fortes e estão ouvindo a gente, vão entender isso perfeitamente, aqueles que não vão saber disso, que é tão importante, né? Que para as pessoas, o talento é uma coisa tão natural, que elas nem se dão conta que elas têm o talento, né? Por isso que por isso que o assessment é tão importante, para ajudar elas a identificarem, porque uma pessoa... ela olha para si mesma e diz: eu não tenho talento. Porque o que é talento? Ela faz com tanta naturalidade que ela não é possível que isso é um talento. Eu faço isso tão fácil, né? Então, não é? As pessoas geralmente dizem assim, mas isso é talento? Não é todo mundo que faz assim, né? Não é todo mundo que tem essa facilidade ou esse interesse que eu tenho, não é isso, né? Então, realmente, elas não conseguem encontrar, e o assessment vem nos possibilitar esse encontro de uma maneira tão fantástica. O meu esposo, esses dias, ele fazia um trabalho, um curso específico, uma formação específica, e aí, quando ele viu os resultados, né, da avaliação, ele falou: nossa, carisma, é isso. Então, assim, aquele encontro dele de falar assim, é esse nome, é isso aqui que realmente me representa, porque ele buscava uma característica extremamente distintiva para fazer uma atividade da formação. Ele falava: é isso, é o carisma, né? Obrigada por isso. Então, é esse encontro que a pessoa tem de quando a metodologia nos traz ali uma definição, plano de ação, da pessoa poder realmente se conectar, né, com aquilo que ela já tem. Isso é extremamente importante. Que legal. Agora, Poliana, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Você, sendo uma profunda conhecedora da psicologia positiva, e você sendo uma grande conhecedora, uma profunda conhecedora dos talentos e pontos fortes, né? Talvez uma boa parte das pessoas não saibam que o Donald Clifton, que criou a metodologia dos pontos fortes, ele é chamado pela Sociedade Americana de Psicologia do avô da psicologia positiva, né? Ele é o pai da psicologia dos pontos fortes, ele é o avô da psicologia positiva, porque ele abriu as portas lá na década de 50, né, para pessoas como Martin Seligman, como o Mihai Csikszentmihalyi pensarem nisso, né? Então, conta um pouco para as pessoas. O que tem a ver? São coisas diferentes? São coisas complementares? É a mesma coisa com uma roupagem diferente? Como é que você enxerga a relação entre a psicologia dos pontos fortes e a psicologia positiva? Eles estão intimamente ligados no olhar, né? São duas frentes aí que nos trazem um olhar para a potencialidade humana. E quando a gente olha, né, como nasce a psicologia positiva, que quando Seligman revisita o que a psicologia quer nos oferecer, a gente encontra ali a área de talento já no esqueleto do que é psicologia, né, que é realmente o segundo princípio, que é ajudar as pessoas a entenderem melhor seus talentos e potencialidades. Então, a área de talentos, o estudo dos pontos fortes, é intimamente ligado à psicologia positiva. Tanto é que hoje a gente opta, né, e é assim desde que o curso iniciou, desde as primeiras turmas aqui no Brasil, nós já estamos com mais de 35 turmas, em que a teoria dos pontos fortes, ela é ensinada dentro do MBA em Psicologia Positiva, porque nós estamos falando de potencialidade. Então, quando a gente fala de qualidades humanas, aí nós estudamos as forças de caráter, que vem me dizer de algo que é bem mais social e moral, como Seligman mesmo diz. Então, se eu quero estudar e entender realmente a potencialidade humana, eu olho os talentos também. Então, nesse sentido, são teorias intimamente ligadas no nosso olhar. Não são a mesma coisa, né? As pessoas às vezes confundem ali no sentido de achar, então se eu estou conhecendo também as minhas forças de caráter, é a mesma coisa que falar de talentos. Nós estamos falando de algo que nos dá uma amplitude maior para o olhar do ser humano. Mas se nós queremos olhar o talento, realmente a teoria da Gallup é que vem nos embasar. E isso, né, uma profissional de psicologia positiva dizendo.
Que legal. E você sabe, né, Poliana, que quando eu fui ler o livro, né, de Forças de Caráter, né, logo na introdução, nas primeiras páginas, não sei se no primeiro capítulo, na introdução, o Martin Seligman fala, né, ele fala do Donald Clifton e ele fala que são coisas complementares, né, o objetivo de um não é o objetivo do outro, e que eles são complementares, né? Ele fala isso no livro dele, né? Exatamente, ele dedica um capítulo 9 ali do livro Felicidade Autêntica para fazer essa distinção. E eu confesso a você que como estudante de avaliação psicológica, né, o meu mestrado em avaliação psicológica, me incomoda um pouco quando as pessoas querem colocar tudo na mesma caixinha, de dizer assim, se eu digo de conexão, eu estou dizendo de espiritualidade também. E são duas coisas distintas, né? São aí uma força de caráter, uma é talento. Então, por mais que eles possam ser utilizados de maneira complementar, eu não posso dizer e simplificar, né, grandes investimentos teóricos, como é o estudo da Gallup e como é o estudo das forças de caráter, simplificar e querer reduzir tudo à mesma coisa. Então, como o Seligman bem deixa isso muito claro, né, quando nós falamos de via e forças de caráter, nós estamos falando de algo que é mais moral, é mais social, né? E aí sim, pode ser que ele me ajude sim a lapidar, né? Claro que vai me ajudar a lapidar meus talentos, e são escolhas sociais que vão me complementar na minha construção de pontos fortes, aí sim, pensar nessa complementaridade para o desenvolvimento humano. Por isso é que alguém que domina essas duas ferramentas surfa em ondas gigantes, né, Poliana? Muito legal. Por isso que eu disse do ver coraçãozinho quando eu olho para as pessoas, né? É justamente esse olhar para as potencialidades, forças de caráter e talentos que eu tanto amo. Legal. Tem as pessoas que tiveram nenhum contato com a área de psicologia positiva, tem algum livro, alguém que quiser ler o primeiro livro sobre psicologia positiva, que livro você indicaria para essas pessoas? Primeiro contato, então, com psicologia positiva é o Felicidade Autêntica, de Martin Seligman, justamente esse que nós citamos, que ele fala sobre os talentos, e depois tem o Florescer. Então, como sequência aí, né? Felicidade Autêntica vem nos dizer como nasce a psicologia positiva, os principais estudos, toda a linha teórica inicial, e depois o livro Florescer, também de Martin Seligman, ele vai nos falar sobre o caminho para o bem-estar, e aí ele traz os 5 elementos do bem-estar. Então, deixo como dica aí para quem quiser conhecer mais. Muito bom. Já que entramos na seara das indicações de literatura, tem algum livro que você acha que pode ajudar uma pessoa a desenvolver o seu talento de individualização? Algum livro que você acha que, com os conhecimentos desse livro, ou de alguma referência, algum artigo, alguma coisa, que ajude a pessoa a fortalecer o seu individualização? Tem algum livro, alguma referência, algum autor, algum professor que pode ajudar? Então, Yuri, vai parecer que sabe assim, que é exagero da minha parte, mas a principal referência do meu módulo é realmente o Descubra Seus Pontos Fortes, que vai nos trazer esse olhar, né? Até por todo o início ali, aí eu peço sempre para os alunos, olha, se encontrar os dois, né? Por mais que a gente encontre a versão 2.0 hoje mais facilmente, mas se encontrar o anterior também, pode comprar, porque ajuda a treinar esse olhar. E é um treino, realmente. Então, ao ler o livro, muitas pessoas me dizem, olha, eu me despertei para olhar aquilo que eu achava que era defeito do outro, hoje eu olho como diferença. E aí eu brinco com eles e falo assim, olha, uma frase do meu curso de noivos que a gente vai levar para a vida, não existem defeitos, existem diferenças. Então, o próprio Descubra Seus Pontos Fortes nos ajuda a ver essas diferenças, né? Que legal. E é verdade, né? Porque o individualização ajuda você a enxergar os talentos individuais de cada um, né? Então, conheça seus pontos fortes, né? Certamente é uma literatura muito interessante para quem quer desenvolver o seu talento de individualização. E até algo que, por exemplo, hoje me ajuda muito, desde desse encontro, é a própria escolha de professor, mas não só uma seleção de professor, porque muitas vezes esse olhar individual para o talento me ajuda a saber que um professor às vezes não teve um desempenho muito bom em um módulo, mas que aquele jeito específico dele de ser, aquele talento específico vai dar certo para outro módulo, né? Então aí a gente começa a ver ali aquela singularidade onde ele vai realmente colocar em prática a melhor versão, né? Então a leitura do livro nos ajuda a ter esse olhar, opa, talvez não seja aqui, talvez é ali o lugar dele, né? Talvez seja dessa forma melhor. Que legal.
Poliana, que pena que a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Aprendi tanta coisa legal com você. Tenho Ai, que certeza que alegria. todos os nossos ouvintes também trouxeram muitos conhecimentos para o seu universo, com base nas suas explicações, com base nas suas reflexões. Tem alguma mensagem final que você queira deixar para as pessoas, de qualquer natureza, para se despedir dos nossos participantes aí? Então, Yuri, existe uma frase que eu utilizo bastante, que eu quero deixar como final aqui, né, reflexão final, que é: ilumine o mundo com seus talentos. Nós podemos iluminar imensamente a vida de outras pessoas, o nosso trabalho, a nossa vida, o nosso dia a dia, a partir do momento que nós permitimos que o nosso talento saia, né, que ele comece a brilhar. Então, que todos nós possamos responder a esse chamado de iluminar o mundo com os nossos talentos. Muito legal. Poliana, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu achei que seria legal, mas foi fantástico. Obrigado pela tua contribuição, a todos os insights que você trouxe para a gente. E vamos juntos, continuando nessa caminhada de fazer o mundo pensar no que ele tem de melhor. Tá joia? Muito obrigado, Vamos, Poliana. sim. Eu que agradeço. Gratidão. Jim, Airman. Hello. Hi, how are you? Good. We are back. We do have a couple great. questions from the chat room. And so I'll say them in English if you'll repeat them in Portuguese. How does that sound? Okay. So the very first one, Isabella. Let's see. Oh, I got to get to the right. I'm on the wrong page here. 1 second. So Isabella asked this question: could you give examples of other talent themes that work in synergy with individualization? And I'd be really most interested in her empathy and developer during these times, pretty stressful times. Those are very other people centered themes. How is she handling it during this time of a pandemic? Perfeito. Então, as perguntas para você. Poderia dar alguns exemplos de outros temas de talento que trabalham em sinergia com individualização? E o Jim está especialmente interessado nos seus talentos de relacionamento, né? Ligados ao relacionamento, principalmente nesses difíceis aí. Como é que é a dinâmica do seu talento? Que outros talentos conversam com ele? E esses que o Jim citou. Quando eu penso em individualização, eu sempre penso ele muito ligado à empatia, como o Jim disse, né? A minha empatia, junto com individualização, me ajuda muito mais a compreender as pessoas. E aí parte para um nível sentimental, né? Mais emocional, de conseguir conectar na individualidade, mas na individualidade emocional das pessoas também. Isso me ajuda muito no meu dar aula, né? Escolher a metodologia que vai ser mais eficaz para cada turma, na escolha de professores, que eu já disse aqui, enfim, né? Para essa estratégia profissional. Mas me auxilia muito no processo de coach, principalmente, né? No momento de um atendimento individual, de conseguir me aprofundar mais e sentir a emoção daquela pessoa, me conectar melhor emocionalmente. E aí, quando a gente olha para o desenvolvimento, individualização com o meu desenvolvimento, enxergar esse passo a passo que cada pessoa consegue dar, me ajuda a perceber se a pessoa está pronta para aquele passo ou não. Então, trabalhando em conjunto esses talentos, né, de auxiliá-la a entender em que momento que ela está, quem ela é, essa descoberta das potencialidades, e a dar passos mais específicos na sua vida, na sua tomada de decisão, né. Então, eu sou apaixonada, tanto é que eu te disse, né, aquele dia, olha, sou apaixonada pela individualização e pela empatia, e eu acredito que os dois, principalmente, trabalham muito intimamente, na minha realidade, né, os dois aí no top 5, eles trabalham intimamente juntos, nas minhas escolhas, no meu dia a dia, em trabalhos sociais, eu acredito que o empatia e individualização seja um forte chamado aí para a execução desses trabalhos. Muito legal, obrigado, Poliana. Hey, Jim, do you have another question? Yeah, we do. And can you pronounce that name for me, Yuri? Vinicius. Okay. So he asked a question, how do you use individualization without sacrificing team goals? And this is always the hard part of, do you do what's best for the group or what's best for the person? And we know you have to do both, but can you have her talk a little bit about that? Legal. Você enxerga aí, né, Poliana, a pergunta, né?
como Sim, usar a sim. individualização sem sacrifício. E o Jim está especialmente interessado porque ele acha que essa é a grande armadilha, né? A hora que você Sim. foca no indivíduo, você perde a perspectiva do grupo. A hora que você olha para o grupo, você perde a perspectiva. Como é que você... Qual é o malabarismo que você faz aí? E respondendo ao Vinícius e ao Jim. Então, é exatamente isso. Assim, muito tempo da minha carreira isso foi uma grande pedrinha ali no sapato, sabe? Porque querer tanto atender o indivíduo, e eu percebia que quando eu tentava fazer isso para todo mundo, eu morria na praia, né? Não conseguia atender. Então, o que hoje eu busco fazer é exatamente esse olhar, dar um passo para trás, né? Sem entrar no superuso da individualização, dar um passo para trás e tentar ampliar um pouco mais. Ok, essa é a realidade desse indivíduo, mas como que eu coloco isso para todo mundo, né? Para dar um exemplo claro, muitas vezes eu tenho a necessidade de um professor que ele quer especificamente uma disciplina, insiste em uma disciplina, mas que eu vejo, por mais que a necessidade e o desejo dele, quando eu olho para o grupo e para o resultado que a gente olha por turma, isso não vai ser interessante. Então, eu preciso dar esse passo para trás, conversar com esse professor para beneficiar realmente o todo e não somente a realidade dele, né? Mas é um desafio. Concordo que é um dos meus... Quando a gente olha o contraste, né? Justamente é um dos maiores desafios para a individualização. E provavelmente a hora que você vai falar com esse professor, o seu individualização te ajuda a falar com ele do jeito certo, né? Perfeito. Hey, Jim, let's go. What else? We're out of questions unless there's any other questions from the chat room at this point. We're getting lots of great feedback, and I always like to show these to the guests. Usually save them until the end, but lots of folks jumping in, appreciating the time that we have today. I'll take any more questions. Yuri, we're getting short on time, but do you have a question that any more questions you want to ask? No, I think that we have answered everything. I think that the lack of question is because Poliana was so clear about it that, yeah, you have to work very hard to find a question that we haven't discussed. And she has been. Great. Well, why don't you thank her for the time that we have here, and then I'll close it up. Ok. Então, Poliana, obrigado, além de ter dado esse mergulho tão legal no individualização, ter respondido as perguntas dos participantes. Mais uma vez, nosso muito obrigado pela tua participação e vamos junto continuar nessa batalha, nessa aventura dos talentos, pontos fortes e do positivo. Gratidão, Yuri. Vamos sim. Até mais. Tchau, tchau. Yuri, we'll remind everyone to take advantage of all the resources we have available, right? A lot of them in English, but some in Portuguese. So visit Gallup Access. Go to gallup.com/CliftonStrengths. O que o Jim está falando é que tem um monte de recurso muito legal disponível no Access, né, que está no gallup.com/CliftonStrengths. Tem muito conteúdo lá para quem quer se aprofundar, inclusive no tema individualização, mas em todos os temas e na metodologia em si. If you have any questions, you can always email us, coaching@gallup.com, and we'll translate that and get that to the right person as well. Ok. Então, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, é só mandar o e-mail pro Jim. How's the email, Jim? I'm sorry. Email, coaching@gallup.com. coaching@gallup.com e o Jim responde com prazer, diretamente. Já pensou que honra ter um e-mail respondido pelo Jim? Pessoal, se precisar é só mandar. And if they want to subscribe for this show, if they want to come watch us live, they can go to gallup.eventbrite.com. E se vocês quiserem ver esse evento, Eventbrite, como é que how's the address? Eventbrite? Yeah, Eventbrite. Eventbrite.com/Gallup. Yeah? Nope, just gallup.eventbrite.com. Perfeito. They'll get that. They'll get that from there. And then one more thing, if you want to find us on social, search Clifton Strengths on any social platform. You'll find us there. Em qualquer plataforma social, Clifton Strengths, e vocês acham a gente, tem muita informação, tem muita coisa boa para vocês continuarem se informando
com respeito a essa metodologia maravilhosa aí. Yuri, even though I don't understand it, it's always great to spend time with you during these Call to Coaches. Make sure you thank Pollyanna for me as well. And with that, we'll say goodbye.